Nesse momento, nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler a palavra em Isaías, capítulo 38, versículo 1. Isaías 38, 1. Vamos ficar em pé para a gente ler a palavra. Amém? Isaías 38, versículo 1. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Amém? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. E que, ó Deus querido, a tua palavra venha de encontro ao coração de cada um, à alma de cada um, para a tua glória. Amém. Podem assentar-se. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus fala de um rei que ficou doente. Quando uma pessoa fica doente, tudo que ela quer ouvir é que ela vai sarar, não é? Sempre ela quer ouvir. Se falar, tome tal coisa que você sara, a pessoa toma. Até hoje eu tenho dúvida, mas eu acho que a dúvida não é muito duvidosa. Uma vez eu tinha já 13 anos e eu peguei sarampo. E naquele tempo a gente não tinha SUS, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí a minha mãe me levou no farmacêutico e ele falou para ela assim: isso é sarampo. A minha mãe falou: não, ela já teve sarampo quando ela era criança. E aí eu voltei para casa. E eu fiquei mais uma semana ruim, com febre, ruim, para morrer, assim. Aí minha mãe me levou de novo no farmacêutico. Ele falou: não, isso é sarampo. Ela está com sarampo, a senhora tem que dar um chá para ela, para esse sarampo vir para fora. E a gente pobre, de marré, e cheio de crendice, que a gente não acreditava na palavra de Deus, não tinha a Bíblia como regra de fé. Aí falaram para minha mãe: tem que ser sabugueiro. A minha mãe foi atrás, e eu ruim. Eu lembro assim que eu passei muito mal com o sarampo, mas eu fiquei muito ruim com o sarampo. E aí veio uma tia minha, uma tia da minha mãe, que veio lá dar palpite errado. E quando eu estava tomando chá, a minha tia falou assim: tá bom o chá, quando eu acabei de tomar. Eu falei: ai, chá é chá, né? E eu ruim do jeito que eu estava, eu nem senti o gosto do negócio. Ela falou: é chá de sabugueiro, né? E ela ria. Eu falei: acho que é, minha mãe foi buscar. Ela falou: mas é sabugueiro com cocô de cachorro. A minha mãe ficou brava com a minha tia, falou: não é. Eu acho que a minha mãe pôs até hoje. Eu tenho essa, não é nem dúvida, é quase uma certeza que a minha mãe pôs esse negócio, né? Porque o jeito que a minha tia ria quando eu bebia, e eu ruim do jeito que estava, depois eu sarei. Deus abençoe, eu sarei, graças a Deus, né? Não foi cocô de cachorro, não façam isso. Mas naquele tempo tinha uns negócios, umas receitas, que era xixi com fumo. Eu não sei, é umas coisas que as vó faziam. Graças a Deus eu sou vó e não faço isso, né? Então, quando a pessoa está doente, ela faz qualquer coisa. Amém? É certo que eu tomei sem saber. Mas é certo que se a minha mãe fez, a minha mãe era minha mãe, sabia o que estava fazendo e estava achando que estava ajudando, né? Porque a gente quer sarar. Agora, o rei estava doente
E veio o profeta lá na casa dele, falou, hoje estou curado. O profeta veio, vai me dar uma palavra, vai orar por mim, e eu vou ficar curado, vou levantar da cama rapidinho. Só que deu errado, porque o profeta veio e falou para ele, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Você não vai viver. Amém? Era tudo que ele não queria ouvir, nem eu ia querer ouvir. Você ia querer? Ninguém quer ouvir uma sentença dessa. Mas ele não veio em nome de qualquer Zé Mané, ele veio no nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos falou para ele, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. O dono da vida mandou falar que ia tirar a vida dele. Amém? O dono da vida mandou ele colocar a casa em ordem. Amém? Isso é forte, não é? Amém? Põe em ordem a tua casa. Se você recebesse nem só uma sentença de morte, mas se alguém falasse para você assim, põe em ordem a sua casa. O que aí a gente já ia pensar? A mulherada já ia pensar, ai meu Deus, preciso arrumar aquelas gavetas lá, que está meio bagunçado, né? Preciso parar um dia, arrumar aquelas gavetas, botar ordem naquelas gavetas. Ai, acho que eu preciso arrumar o guarda-roupa. Ai, preciso tirar tudo do armário, dar uma limpada no armário, organizar tudo, porque está meio bagunçado. Os homens iam pensar, ai, faz tempo que a minha mulher está pedindo, eu vou consertar a torneira da casa, né? Porque ela já pediu faz 6 meses, esses dias agora, né? E eu vou dar um jeito de arrumar. Ou então vou trocar a telha, que está goteira desde o ano passado, no verão passado, está goteirando e tá feio. Eu vou arrumar. Porque quando a gente pensa, põe em ordem a tua casa, a gente pensa na casa. Amém? Ah, eu vou varrer, vou limpar, vou passar um pano, vou tirar o pó, vou limpar o telhado, vou tirar as telhas de aranha, eu vou fazer isso, fazer aquilo. A gente quer fazer a limpeza, a faxina. Mas não era isso que Deus estava dizendo para ele. Amém? Não era isso, né? Ezequias era rei de Judá e vivia grandes problemas internos e externos na nação. Como rei, ele tinha muitos problemas internos e externos. Pelo lado externo, o rei inimigo ameaçava com todo o seu poderio invadir a nação. Pelo lado interno, os temores e a ausência de recursos traziam apreensão aos que o serviam no reino. Amém? Então ele tinha 2 guerras. Ele tinha uma guerra dentro do reino e uma guerra fora do reino. Amém? O rei inimigo ameaçava invadir a nação. E o povo de dentro, preocupado, porque ia faltar dinheiro, ia faltar recurso, e estava difícil para viver, aquela coisa que todo mundo fala. Está difícil, está complicado. Amém? Mas ele recebeu essa sentença, que ele ia morrer. E o que ele fez? Né? Ele clamou ao Senhor. Mas, muitas vezes, o homem, o rei da vida dele, estava envolvido com tantos problemas desta vida. Amém? Porque tem gente que tem o rei Jesus como comandante. Tem gente que se faz rei. Ele é o rei da sua vida. Ele é o seu próprio rei. Ele é que comanda tudo ali. E não adianta, queridos, porque a gente pode achar que a gente pode tudo. A gente pode achar que a gente é bom em tudo. A gente pode achar que a gente faz, que a gente acontece, que isso e aquilo. E, na verdade, se não for Deus na nossa vida, nós nem acordamos amanhã. Porque é Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. É Ele que dá o fôlego para nós.
Quantos, não sei se você já deve ter visto vídeos, dá até uma coisa ruim na gente. Tinha gente pregando e morreu pregando. Eu não quero, não vai ser hoje, amém? Tinha gente pregando, morreu pregando. Tinha gente jogando bola, morreu jogando bola. Tinha gente correndo para se abrigar da chuva e um raio o atingiu. Tinha gente, eu vi uma moça fazendo telejornal, e ela estava no telejornal, apresentando o telejornal e caiu morta. Imagine quantas situações, quantas pessoas que saíram de casa e não pensou que ia morrer, mas morreu. Por quê? Porque quem cuida, quem manda, quem domina a nossa vida é o Senhor. E nós temos que ter o Senhor Jesus como rei da nossa vida, como rei da nossa casa, como aquele que comanda, como aquele que domina tudo. Nós precisamos ter o Senhor Jesus como o principal quando a gente se assenta à mesa, o principal quando a gente levanta de manhã, o principal quando a gente vai fazer uma viagem, você monta no carro para fazer uma viagem, ele tem que ser o rei, o principal na sua vida. Se o principal não é Jesus, está errado. Se o principal é o dinheiro, se o principal são os amigos, se o principal é só trabalho, é só ganhar, é só isso, só que está errado. O principal na nossa vida tem que ser Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu no nosso lugar. Foi Ele que deu a vida em nosso lugar. Amém? E o rei Ezequias, ele estava fazendo dele mesmo o seu rei, envolvido com os problemas da vida, externos, como trabalho, ocupações, e internos, angústias, temores, ansiedades. Ele deixa de cuidar da principal questão, que é a vida eterna, a salvação. Amém? E nessa vida a gente corre mesmo. A gente tem tanta coisa para fazer. A gente tem uma jornada, antigamente falava 2, hoje eu nem sei quantas jornadas a gente tem, que a gente levanta, já vai fazer uma coisa, faz outra, faz isso, faz aquilo, Hoje em dia a vida é assim. Antigamente a gente ficava em casa, cuidava das crianças. Hoje levanta, põe as crianças no carro, leva para a escolinha. E aquele dia que não tem aula, tem que correr atrás de alguém que cuide da criança. Corre para voltar para o trabalho, trabalha, e às vezes a criança adoece, aí já é uma coisa difícil. Aí vai trabalhar, volta, faz almoço, e vai, e vem, às vezes almoça na rua, e corre, vai, vem, quando dá de tarde, tem que buscar a criança, vai buscar, às vezes não dá, precisa pedir para alguém buscar, aquela correria, chega em casa e cuida, faz, e limpa, e lava a roupa, e faz isso, e faz aquilo outro. E os maridos também nessa correria junto com as esposas, se não está, tem que estar. Amém? E nessa correria, nessa coisa toda. Quando chega de noite, está todo mundo moído, está todo mundo cansado. E pensando já amanhã, começa tudo de novo. Amém? Só que tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso é nada diante da eternidade, diante do encontro do noivo com a igreja. Tudo isso é nada. Nós precisamos ter Jesus na nossa vida. Não deu para ir na igreja porque eu estava correndo, porque eu estava isso, porque eu estava aquilo. É claro, todo mundo corre. A gente corre também. Mas estar na casa de Deus, buscar ao Senhor é prioridade. Amém? Mas o rei teve chance, teve tempo. O Senhor falou para ele: você não vai levantar da cama, você vai morrer. Mas ele chorou diante de Deus. Ele falou com Deus. Ele chorou diante de Deus.
Ele se arrependeu de tudo que ele, do distanciamento dele com Deus. Ele se arrependeu do seu distanciamento. E então, ele clamou. Por quê? Porque ele recebeu a sentença de morte de quem? O próprio juiz deu a sentença para ele. E quando a pessoa recebe uma sentença que ele não gosta, quando a pessoa recebe uma sentença, o que ele faz? Ele recorre. Amém? Se uma pessoa recebe uma sentença e não gostou, ele entra com recurso. Mas ele vai lá sozinho. Eu vou lá entrar com recurso. Chega lá. Vou lá falar com o juiz. Olha, seu juiz, eu trouxe uma galinha para o senhor aqui, umas bobrinhas, uns negócios. Vim aqui bater um papo com o senhor para falar para o senhor que está errado esse negócio. O senhor assinou aqui, mas não... Ele vai ouvir a gente? Não vai. Amém? A gente precisa do quê? De quem? De um advogado. Amém? E o rei apelou para o juiz. Ele entrou com recurso. Falou, Senhor, lembra-te que eu tenho sido fiel. Ele entrou com recurso. Naquele tempo Jesus não tinha vindo ainda. Ele entrou com recurso. Ele pediu. Ele se arrependeu. Ele chorou. Ele falou com o Senhor. E aí o profeta estava indo, já estava saindo do palácio. O Senhor falou para ele, volta lá. Fala para ele que eu gostei do recurso. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Amém? Fale para ele que eu vou dar mais 15 anos. Então o profeta voltou. Ele chorou, o profeta saiu, a Bíblia diz que ele estava deitado, que ele não conseguia levantar, ele virou para a parede, ele chorou muito, chorou bastante, falou com Deus, pediu para o Senhor. O profeta também estava bem sensibilizado, que o profeta falou, olha, assim diz o Senhor, dessa cama que você está, você não vai levantar, tá bom? Pronto, falei. E virou as costas e foi embora. Tanto que, quando Deus falou para ele, que era para ele falar que dava mais 15 anos, ele já estava lá, saindo já do palácio. Ele falou que o homem ia morrer e foi embora. E aí o Senhor falou, volta lá e fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Amém? Deu para ele mais 15 anos. Ele recebeu uma sentença, mas ele apelou ao justo juiz. Amém? E nós temos o nosso juiz. Nós temos o nosso Senhor por nós. Nós temos o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é aquele que julga todas as causas. Mas como a gente precisa do advogado, nós temos também, que está lá em 1 João 2:1. 1 João 2:1. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Não é para errar. Mas quando erramos, nós temos Jesus a nosso favor. Não é para fazer errado, mas se errar, nós temos Jesus, que é o nosso advogado, o nosso intercessor. Amém? É Ele que entra com recurso, e o justo juiz é que nos julga. Amém, queridos? Então, o recurso que o rei usou foi a oração. E nós temos esse recurso, nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Porque às vezes você passa uma semana, 15 dias, um mês, sem falar com Deus. Mas reclama disso, reclama daquilo, reclama da vida, reclama da situação. E não adianta a gente só reclamar. Porque reclamar, o ser humano
gosta de reclamar. Se está calor, se está frio, se está caro, se está barato, a gente nem dá valor. Fala assim, acho que isso aí está para vencer, ou ou não é verdadeiro, isso aí deve ter alguma coisa errada. Que a gente é tão assim que até o barato a gente critica. Ah, não sei não, olha direito, deve estar para vencer esse negócio. Ah, esse negócio aí, será que não é perigoso? Será que não tem alguma coisa errada aí? Né? Porque a gente já desconfia quando está barato demais também, né? Então a gente reclama, a gente fala, mas nós temos um poder que a gente às vezes não usa, que é o poder da oração. Ele fez uso desse poder, ele fez uso desse recurso, ele fez uso, ele falou, vou usar o recurso que eu tenho. E o recurso que ele tinha era a oração. Não deu tempo dele ajoelhar, não deu tempo dele sair dali para um lugar específico, não. Ele, ali deitado mesmo, virou para a parede e falou com Deus. Amém? E Deus mudou de ideia por conta do coração dele. Quando ele chorou muitíssimo, que a Bíblia diz, ele demonstrou seu arrependimento e súplicas sinceros. Queridos, o que nós precisamos ter com Deus é sinceridade. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração e ser sincero com Deus. O que você está pensando, o que você está sentindo? Ser sincero, Senhor, eu estou com raiva. O Senhor me livra dessa raiva, porque eu estou com raiva. Eu estou muito bravo. Então, Senhor, eu estou triste, estou chateado, mas nós temos um Senhor poderoso que ouve a nossa oração. Amém? Glória a Deus. O juiz santo reconheceu a necessidade, a sinceridade do rei Ezequias e deu causa ganha para ele. E ele recebeu mais 15 anos de vida. Amém? Então, volte a sua vida para Deus. Coloque a sua vida na presença de Deus. Volte a sua vida para o Senhor. Volte para Deus. Ah, eu vou na igreja de vez em quando. Não estou falando de vir à igreja, estou falando de você voltar o seu coração para Deus, ouvir a palavra dEle, ouvir a palavra dEle, orar, colocar no seu dia a dia a palavra de Deus, a oração, a leitura. É importante, é necessário. Nós precisamos manter comunhão com Deus. Quando nós mantemos comunhão com Deus, nós nos afastamos do pecado. E quando nós nos distanciamos de Deus, nós chegamos perto do pecado. Amém? Nós precisamos estar. Então, peça, né? Quando o Senhor fala, conserte a sua casa, Ele está falando para mim e para você. Para você consertar a casa, muitas vezes tem que começar pelo perdão. Porque às vezes lá na sua casa está tudo virado do avesso, por quê? Porque falta perdão. Precisa perdoar, precisa pedir perdão. Amém? As pessoas precisam perdoar, precisam pedir perdão. A coisa que mais dá problema, coisa que assim, que as pessoas têm mais dificuldade dentro dos relacionamentos familiares, é a falta de perdão. Por quê? Porque às vezes a esposa está com o marido, mas ela não perdoou ele por algum problema. Ela está com o marido, está lá 15, 20 anos, 30 anos, mas ela tem ressentimento com ele, ela tem tristeza ao olhar para o marido, ela tem mágoa dele, e ela precisa perdoar, e o marido precisa pedir perdão. Ah, não, isso aí já passou. Não, mas tem uma ferida aberta ali que precisa consertar. Amém? E às vezes é o marido que tem uma tristeza com a esposa. Às vezes a esposa, a gente escuta histórias às vezes, né? Às vezes, a esposa traiu, a esposa fez isso, fez aquilo outro. E
fica aquela mágoa. Não toca mais no assunto, mas fica aquela mágoa. Não mexe mais, ninguém fala mais, mas está ali, tem uma ferida aberta. Então é preciso falar, é preciso pedir perdão, é preciso perdoar, é necessário. Tem pai que não perdoa o filho, tem filho que não perdoa o pai, a mãe. Às vezes não perdoa a cunhado, cunhado, não pode estar junto, não pode viver em família, não pode ir num almoço, não pode estar junto. Por quê? Porque falta perdão. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem. Amém? Põe em ordem a tua casa. A sua casa lá e a sua casa, coração. Põe em ordem. Tem que fazer uma faxina, tem que tirar uma coisa arada. Então tire, perdoe, libere. Ah, mas e se eu pedir perdão e a pessoa não perdoar? Problema da pessoa, você pediu perdão. Amém? Amém? Então perdoe. Outra coisa, põe a sua casa em ordem, pague as contas. Porque tem gente que só vai comprando. Como se não houvesse fatura do cartão. Como se a fatura não soubesse onde você mora. Eles sabem. E ela chega. Amém? Pague as contas. Você vai, no mínimo, você vai dormir mais sossegado. Se bem que tem gente que compra, já nem liga mais, né? Quem não dorme é quem vendeu. Mas... Quem vendeu é que não dorme, porque quem compra e não paga, está nem aí o negócio, né? Mas pague as suas contas, seja honesto, pague de pouquinho, negocie, vai lá. Você não pode pagar 1.000, 1.500, pague 100, pague 50, mas pague. Amém? Pague suas contas, pague suas dívidas. Termine o que começou. Tem gente que nunca termina o que começa. Tem pessoas que já começou faculdade de odonto, de farmácia, de pedagogia, de fisioterapia, de direito, de não sei o quê, não acabou nenhum. Termina o que você começou. Eu vou fazer um curso agora de comida. Comece e termine. Pode até ser que você não vai fazer comida para fora, mas começou, termine. Amém? Eu vou fazer um curso de tal coisa. Comece e acabe. Começou a reformar a casa faz 30 anos. Fica sonhando e não acaba. Vai lá e acaba, dá um jeito. Mas termine aquilo que começou. Amém? Não fique sem terminar o que você começou, termine. Peça ajuda para Deus para salvar o seu casamento. Nesse caso, não termine o que você começou. Amém? Nesse caso, no casamento, não termine o que você começou. Peça ajuda para Deus, para você se manter casado. E só vai acontecer se você conversar, se você dialogar, se você abrir o coração, se o outro ouvir, se o outro falar, se você ouvir. Que também o problema é que muitas vezes pessoas querem falar, mas o outro não está disposto a ouvir. Porque quando a pessoa vai falar, outra começa a gritar. Aí ninguém ouve. Não chega a solução nenhuma. Então, quando o Senhor fala para nós também, assim como falou para ele, põe em ordem a tua casa, implica em muita coisa. Implica na nossa vida espiritual, colocar em ordem a nossa vida com Deus, e implica na nossa vida familiar, colocar em ordem as nossas coisas lá dentro de casa, implica na nossa vida financeira, tem que começar pagando as contas, implica
em tantas coisas, no casamento, que precisa salvar esse casamento. E Deus é bom para salvar o casamento. Deus é bom para transformar. Deus é poderoso para mudar, para curar as feridas, para libertar de todo o mal. Deus é bom para isso. E Ele pode, e Ele quer. Amém? Você não precisa viver como dois inimigos. Marido e mulher, vocês são casados. Fizeram uma promessa diante do altar de Deus. Precisa da ajuda de Deus para viver casado. Amém? O Paulo disse, casamento, grande esse mistério, né? É difícil, fácil não é. Mas é importante viver em paz. Amém? É importante viver em paz. Então, para tudo isso, peça ajuda de Deus. Para tudo isso, clame ao Senhor. Amém? Deus atende quando nos arrependemos. Ele atendeu Ezequias. Ele mandou Isaías ir lá. Falou, vai morrer. Tem logo, boa morte. E fui. Mas o Ezequias se arrependeu. Volta lá e fala que eu vou dar mais 15 anos de vida. E só, chega, tá? E ele voltou lá, ó, Deus mandou falar que ouviu sua oração e vai te dar mais 15 anos. Uma sentença de morte foi revogada. O Senhor mudou aquela história. E Ele diz para você também nessa noite, põe em ordem a tua casa. Tem alguma coisa que precisa colocar em ordem? Coloque. Amém? Tem alguma coisa que precisa ajeitar lá? Ajeite. Quando alguém fala para a gente assim, eu vou lá na sua casa, dependendo da pessoa, a gente corre faxinar. Corre, limpa, cata tudo e ajeita aqui, ajeita ali. Se tiver tempo, fica um dia inteiro limpando, lavando, ajeitando, tudo, porque vai chegar a visita. E nós vamos receber o noivo. Ele vai chegar. E nós precisamos estar com a casa em ordem. Põe em ordem a tua casa. Amém? Põe em ordem a tua casa. É isso que Deus quer de nós. Amém? E arrependimento não é só ficar triste por causa do pecado. Ai, estou tão arrependido. Ai, estou arrependido. Mas da primeira oportunidade faz de novo. Não. Arrependimento é decidir mudar de vida. Amém? Eu estou arrependido, quero começar de novo. Vamos acertar aqui, eu vou recomeçar. Eu vou mudar de vida, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar. Eu vou pedir ajuda de Deus, eu vou pedir ao Senhor para me dar graça, para eu colocar a minha casa em ordem. Amém? E que a sua vida esteja em ordem. Por quê? Porque ele recebeu uma sentença de morte. E a nossa já está dada. Credo, pastor. Uai, a gente também tem uma sentença de morte. Uma hora ou outra a gente vai. Espero que demore bastante, mas a gente vai. Não é? E a gente precisa estar com a casa em ordem. Amém? Nossa vida em paz, nossa vida em ordem, sem rancor, sem mágoa, sem nenhum sentimento ruim, mas com a vida em ordem no nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Se você tem alguma coisa para pedir para o Senhor, para colocar em ordem, esse é o momento. Senhor, eu preciso resolver aquela questão com a minha nora. Ah, Senhor, aquela nora, né? Você vai resolver. Amém? Senhor, eu preciso resolver o meu casamento. O Senhor está disposto a abençoar. Senhor, eu preciso resolver a situação com o meu filho, com o meu neto, com a minha neta, com alguém, com a vizinha, sei lá com quem. O Senhor vai te ajudar. Amém? E eu quero que você feche seus olhos e fale com Deus.
Você tem alguma pendência? Tem alguma coisa para resolver? Tem alguma coisa que o Senhor está dizendo, coloque em ordem a tua casa? Então coloque, em nome de Jesus. Feche seus olhos, fale com Deus, põe a sua casa em ordem, põe a sua vida em ordem. Nós vamos participar da mesa do Senhor, nós vamos comer e beber do corpo do Senhor. E o Senhor mesmo diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, te dando graças pela Tua palavra e te dando graças porque o Senhor quer que coloquemos a nossa vida em ordem. O Senhor não apenas quer, mas o Senhor nos ajuda a colocar. E eu peço, Deus, que nesta noite, teu filho, a tua filha, Senhor, que sinceramente coloca diante de ti uma situação, coloca diante de ti um problema, coloca diante de ti algo que precisa ser mudado, transformado. Eu peço que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder da fé e para a tua glória. Amém, Jesus, e amém. Graças a Deus. Amém.